Olá, aqui é o Rodolfo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar sobre os 3 maiores erros que as pessoas cometem em suas finanças. Presta bem atenção nesse vídeo para que você não cometa esses erros e você tenha um orçamento desequilibrado. O primeiro erro e o principal deles que eu considero é você não ter uma reserva de emergência. A gente sabe que imprevistos acontecem na minha vida, na sua vida e na vida de todo mundo. As pessoas que normalmente não têm uma reserva de emergência, elas acham e têm a certeza de que problema nenhum na vida dela vai acontecer. Pelo contrário, a gente não tem como prever o futuro. Qualquer previsão para o futuro é uma insanidade. Então, tendo em vista que a gente não tem como prever o que vai acontecer financeiramente na nossa vida amanhã, a melhor forma que a gente tem que fazer é nos preparar. E o preparo está condicionado justamente a formatar uma reserva de emergência. Não existe um valor muito exato de quanto você tem que ter na sua reserva de emergência. Mas se você, porventura, não sabe o quanto você precisa para caso aconteça algum tipo de imprevisto na sua vida, o ideal é que você tenha de 3 a 6 meses do seu custo fixo. Ou seja, suponhamos que você fez o cálculo aí, seu custo fixo dá R$ 2.000 mensais. Então, o ideal é que você formate uma reserva de emergência de mais ou menos de 6 a 12 mil reais. O principal objetivo da reserva de emergência é justamente nos blindar para que a gente não contraia dívidas futuras, tendo em vista que a gente sabe que a gente pode ser pego de surpresa em algum momento. Então, por exemplo, você pode adoecer, precisar de um medicamento, o seu animal de estimação pode precisar ir ao veterinário, o seu carro pode quebrar, a sua casa pode precisar de algum tipo de reparo, enfim, e por aí vai. Quando você tem um dinheiro de reserva de emergência, você tranquilamente consegue resolver esses problemas. Agora, suponhamos que você é pego de surpresa em alguma situação e você não tem nenhum dinheiro para reserva de emergência. Provavelmente você vai ter que fazer dívidas, ou seja, utilizar algum tipo de crédito, seja cartão, cheque especial, seja pagar alguma coisa até via boleto parcelado. Isso vai fazer com que no futuro você corroa o seu orçamento. Então é importante que você siga já esse primeiro erro para que você não contraia dívidas futuras. Eu sei que para muita gente é complicado, muitas das vezes, poupar alguma parte do dinheiro que ganha, porque tem muitas pessoas que mal conseguem pagar as contas no mês. Mas você tem que fazer um esforço para que você formate uma reserva de emergência, para que sobre algum dinheiro, para que você guarde para eventuais situações que você não tem controle. Isso é muito mais importante do que você esperar que muitas das vezes a sua vida financeira vai melhorar no futuro para que você faça isso. Então, é importante que você já comece a fazer hoje mesmo, formatar uma reserva de emergência, por mais que esse valor seja pouco, mas no futuro esse pouco ele pode te blindar de contrair algum tipo de dívida maior. Vamos para o segundo erro. E claro, antes de falar do segundo erro, se você já não é inscrito no canal, se inscreva para não perder conteúdo como esse. E se você já é inscrito, deixe o seu joinha e deixe o seu like para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. O segundo erro é não ter um planejamento. Infelizmente, as pessoas têm o hábito de não ter planos, de não ter projeto, por 2 motivos. O primeiro é que elas não têm paciência para que os planos aconteçam sempre no momento que elas querem. E segundo, que elas têm uma dificuldade de projetar coisas para o futuro. E você não deve cometer esse erro. Toda pessoa ela tem que ter um planejamento de curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, você pode ter um projeto aí de curto prazo, que é quitar suas dívidas no cartão de crédito, um cheque especial. Você pode ter um projeto, um plano de médio prazo, que é, por exemplo, fazer uma viagem internacional, e ter um plano também de longo prazo, que é, por exemplo, comprar uma casa de campo, uma casa de praia, investir por longo prazo para você viver de renda no futuro. Nesse momento é ideal que você rascunhe aí os seus sonhos. E sempre lembrando, se você tem um sonho financeiro, seja ele qual for, e ele não estiver atrelado de um projeto, de um plano bem elaborado, ele não vai passar de um desejo. Então você precisa ter uma motivação, ou seja, um motivo que te leva à ação, um motivo que te leva a agir. E normalmente quando a gente tem isso, a gente vai persistir nesse projeto independentemente da circunstância que a gente viva. É claro que eu sei que tem algumas pessoas que vão conseguir um pouco menos e outras vão conseguir um pouco mais tempo, mas assim, é necessário que você foque no seu plano, é necessário que você foque no seu projeto para que ele se materialize, para que ele se concretize. Como diz um ditado aí bem popular, marinheiro que não sabe navegar, qualquer vento serve. Então, tanto faz se o vento está para o sul, para o leste, para o oeste ou para o norte. E você não deve cometer esse tipo de erro, você deve saber para onde você quer navegar. Então, no primeiro momento, é importante que você se conheça e saiba onde que você está. Então, onde você está nesse momento, você vai chamar de ponto A.
e para onde você quer ir, aonde você quer chegar, você pode chamar de ponto B. Você deve fazer uma seguinte reflexão: o que eu tenho que fazer para sair do ponto A onde estou, para chegar no ponto B onde eu quero chegar? E a partir das respostas que você tiver dessa reflexão que você fez, você vai começar a fazer os esforços necessários para que você realmente consiga os seus planos e os seus projetos. O terceiro erro é não ter um controle financeiro. E aqui eu quero dar uma pausa para explicar o que é controle, que não tem nada a ver com planejamento. O planejamento, como eu disse antes, ele tem uma visão futurista, e o controle financeiro ele está muito atrelado no seu dia a dia, ou seja, como você vai lidar com as suas finanças no seu cotidiano. E o que é o controle financeiro? Essa é a nossa primeira reflexão. O controle financeiro nada mais é do que a administração, o gerenciamento do seu fluxo de caixa. Basicamente, você vai fazer ali todas as anotações das suas finanças, desde um cafezinho que você toma até algo mais caro, como a prestação de um carro, de uma casa, ou aluguel que você paga. Eu tenho que anotar tudo? Sim, você tem que anotar tudo. E aonde você vai anotar, você pode ficar muito à vontade. Você pode fazer isso, por exemplo, no Excel, no aplicativo, ou até mesmo na caneta no papel. Mas ideal é que você tenha um controle financeiro de tudo aquilo que entra e de tudo aquilo que sai. Eu sei que é muito difícil para as pessoas, às vezes, no dia a dia, na correria, fazer isso. Porém, se você ainda não tem a habilidade de fazer, o ideal é que você faça uma vez por semana. Isso é muito simples, muito tranquilo e não te gera dinheiro nenhum. Você só vai ali gastar um pouquinho de tempo fazendo isso. E quando você for simplesmente tendo mais um pouco de habilidade, o ideal é que você faça uma vez por mês, até porque não tem necessidade de você ficar fazendo isso todos os dias, uma vez por semana. Porém, o ideal é que você entenda que se você não tiver um controle financeiro, provavelmente você não vai ter uma vida financeira saudável. E a nossa segunda reflexão é: para que o controle financeiro serve? O controle financeiro serve justamente para gerar todas as informações necessárias que você precisa ter para você tomar as decisões certas e corretas na sua vida financeira. O controle financeiro vai te dar um diagnóstico claro de como está a sua saúde financeira, ou seja, se você está mal, se você está bem, aonde você precisa melhorar, por exemplo, aonde você precisa cortar gasto, aonde você, por exemplo, pode gastar um pouco mais. O que você deve fazer ali para reduzir algum tipo de conta? É ele justamente que vai te dar ali todas as informações necessárias para que você tome as decisões. E sempre lembrando que se você não tem controle financeiro, você vai começar a tomar decisões no seu achismo. Então, muitas das vezes você pode comprar coisa que você não precisa, muitas das vezes você pode gastar dinheiro que você não pode gastar, e aí você realmente, se você não tiver um controle, você pode simplesmente cair na bola de neve negativa, fazer dívidas atrás de dívidas, porque você está tomando decisões baseadas e pautadas no senso comum. Quando você tem um controle financeiro, você já começa a tomar boas decisões, porque antes de você consumir alguma coisa, você vai olhar ali no seu controle se realmente você pode consumir aquele item ou não. E aí sim que você começa a organizar a sua vida, começa a quitar suas dívidas, começa justamente a investir, começa justamente a poupar, tudo baseado em informações que você gerou, informações claras e transparentes. Em suma, formate sempre uma reserva de emergência para caso você tenha algum tipo de imprevisto, você tenha um dinheiro ali para sanar aquele problema de imediato. Depois, faça um planejamento financeiro, ou seja, tenha planos e projetos de curto, médio e longo prazo. E depois, gere um controle financeiro bem elaborado, detalhado, com o máximo de informações que você puder, para que você sempre possa tomar boas decisões. E se você gostou desse vídeo aí, deixa aí o seu like, não esqueça de deixar os seus comentários e as suas dúvidas aqui abaixo. Por hoje é só, abraços e até a próxima.